E no que se refere exatamente ao porquê de estar enfrentando essa missão de ser candidato à OAB Santos, na realidade, Augusto, eu venho trabalhando na OAB desde 1998, ainda enquanto estagiário, e eu venho galgando vários degraus dentro da OAB. Comecei como coordenador da comissão do Jovem Advogado por 2 gestões, fui um dos responsáveis pela implantação do programa OAB Vai à Escola, aqui em Santos, que teve uma repercussão em termos de cidadania muito grande. Após essas 2 gestões, eu fui palestrante da OAB São Paulo, ministrando palestras não só em Santos, como todo o estado de São Paulo, para advogados. E depois, em 2007, eu fui convidado e assumi a incumbência de ser coordenador do núcleo de Santos, da Escola Superior de Advocacia. E nessa atual gestão, a convite do Rodrigo Lira, eu venho desempenhando a função de diretor-tesoureiro. E eu sempre tive algumas visões em termos de OAB, principalmente no que se refere à questão da união dos advogados e a questão relacionada a uma gestão cada vez mais profissional da OAB. Em todas essas minhas participações na OAB, Augusto, eu implementei essa minha visão, de visão estratégica, e graças a Deus nós obtivemos sucesso. Então a nossa vontade é podermos implantar esse tipo de visão em todos os departamentos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santos, fazendo com que nós possamos, nós, subseção Santos, que já somos considerados não só a principal subseção do Estado, como também a principal subseção do Brasil em termos de estrutura, nós temos aí um caminho muito grande para explorar todas as nossas potencialidades. Se de um lado a OAB ela é um órgão de conteúdo eminentemente político, é um órgão de conteúdo político, ela tem, no que se refere à prestação de serviços ao advogado, ela é uma entidade que precisa demonstrar e precisa implantar gestão profissional, Augusto. E a crítica que nós fazemos em relação às instituições de uma forma geral é, muitas vezes, sobrepor-se à questão da política em relação à questão da gestão. A política ela é importante, mas ela é importante enquanto meio. A política, enquanto fim, ela é tão somente um ciclo vicioso. Então, nós queremos utilizar a política para alcançar os nossos objetivos em termos de prestação de serviços ao advogado e mais, participação da OAB na sociedade como um todo, que é uma função da OAB, não só representar a classe dos advogados, mas defender o Estado Democrático de Direito, defender a rápida aplicação das leis e a efetiva aplicação das leis. Isto é, nós, enquanto OAB, temos uma função extremamente importante e o nosso compromisso é realmente um compromisso sério, Augusto. Quais são os seus principais pontos na sua campanha? Então, é uma primeira inovação, algo muito importante, Augusto, e que a gente vem buscando, inclusive, dar exemplo à própria política partidária, que todas as nossas propostas estão sob a forma de projeto, com fase de implantação, fixação de competências, cronogramas de implantação, no sentido de mostrar que é óbvio que ao longo de uma gestão surgem N oportunidades de serem implantados novos projetos. Mas aqueles projetos que foram objeto de compromisso de campanha, isto é, de projeto de governo, eles podem ser mensurados e podem ser controlados em termos de efetiva realização. E quais são os nossos projetos para uma futura gestão? Primeiro, a criação do Conselho da Subseção de Santos. Hoje, a OAB ela funciona sob uma estrutura federativa. Então, nós temos as subseções num papel muito parecido com a dos municípios. Temos a OAB São Paulo, o Conselho Seccional, representando uma espécie de Estado, e o Conselho Federal representando a União. Então, na realidade, hoje, muitas decisões que têm interesse direto da subseção são tomadas pelo Conselho Seccional. E o Estatuto da OAB, a Lei 8.906, dá a oportunidade de que as subseções tenham os seus próprios conselhos. Isto é, essas decisões que são tomadas em São Paulo com um grau de eficiência, de celeridade baixo, pelo fato de acabar assumindo a incumbência de tomar decisões para todo o Estado de São Paulo, seriam decisões tomadas dentro de um conselho da própria subseção, analisando as peculiaridades e as necessidades da região, e é algo que visa democratizar ainda mais as decisões da OAB Santos. Então, a criação desse conselho, não é? Essa é uma principal... É uma proposta extremamente importante,
no quesito união da advocacia, no valor união da advocacia, uma busca por uma autonomia cada vez maior de nós, subseção. Nós queremos cada vez mais termos vida própria. Hoje, a OAB Santos, ela consegue ter esse destaque no cenário estadual e nacional, exatamente por ela ter conseguido obter uma vida própria. Isso quer dizer, ter uma certa autonomia da seccional em vários aspectos. Nós não conseguimos ter em todos os aspectos em razão de exigências legais, mas nós temos que buscar cada vez crescemos mais. Nós, enquanto instituição, nós temos que buscar cada vez um grau superior. Não pode haver limites, porque as necessidades dos advogados, Augusto, são cada vez maiores. Uma segunda proposta, que também é bastante importante, é a montagem de uma estrutura para que os advogados possam atender aos seus clientes na sede da OAB. Nós adquirimos nessa gestão, que foi uma vitória muito boa, muito grande nossa, nós conseguimos adquirir mais um imóvel, que foi a própria subseção Santos que adquiriu esse imóvel, que fica na Senador Feijó, embaixo do prédio da Escola Superior da Advocacia, onde nós montamos o chamado Centro de Apoio Digital, que é um espaço destinado a só assistir ao advogado na parte de processo virtual, de processo digital. E nós conseguimos, graças a essa conquista, liberar um espaço inteiro no que nós chamamos Casa do Advogado 1, onde funcionava antes a biblioteca digital. Hoje nós temos um andar completo para que lá nós possamos implantar isso que nós chamamos de escritório do advogado na OAB. Porque muitas vezes o advogado, ele tem o seu escritório fora do centro da cidade. Ou muitas vezes o advogado que está no início da sua carreira e não tem condições de manter a estrutura de um escritório, e ele vai conseguir ali atender aos seus clientes. Uma terceira proposta muito importante também para nós, advogados militantes, a criação aqui em Santos de um protocolo do TRT da 15ª Região em Santos. Na realidade, em termos de processos trabalhistas, nós advogados da área trabalhista, nós atuamos não só em Santos, nós atuamos em toda a Baixada Santista. Mas se nós atuamos um processo em Itanhaém, Itanhaém está vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Qualquer petição que nós necessitemos protocolizar, nós temos que ir até Itanhaém ou então ir até o TRT em Campinas. Nosso objetivo é termos um protocolo desse TRT da 15ª Região em Santos. Isso vai facilitar imensamente a vida dos advogados. Uma outra questão também, explorando a questão mercadológica. Nós somos quase que 8.000 advogados atuantes em Santos e nós temos um poder em termos de mercado muito grande, né? Comparando a quantidade de população santista, nós somos um grupo muito grande. Daí que a criação de um site de compras coletivas para os advogados e para os estagiários é também algo inovador que nós queremos implantar para, além de nós defendermos o Estado Democrático de Direito, além de nós defendermos a rápida aplicação da lei e a rápida aplicação da justiça, nós também protegemos nós, advogados. Nós, enquanto um grupo de consumidores, nós temos condições de ter vários destaques no próprio cenário municipal. E nós temos que explorar todas as potencialidade. Esse é um foco importante nosso. Você tem um nicho, né, que deve ser aproveitado da melhor forma possível. São muitas potencialidades, Augusto, que têm que ser exploradas, e até mesmo algo que eu gostaria de destacar, a questão das prerrogativas dos advogados, que essa é algo que nós sempre atuamos de uma forma muito efetiva para proteger os direitos que os advogados têm, porque o direito do advogado não é simplesmente um direito dele, pessoa física, mas é um direito dos seus clientes, do advogado ter a liberdade de atuar em processo judicial, em processo administrativo, em prol do interesse do seu cliente. E dentro dos nossos projetos está a criação do chamado Sistema de Prerrogativas Hotline. Isto é, sempre que houver qualquer afronta à prerrogativa de advogados, não um só advogado que esteja de plantão na Câmara de Prerrogativas, mas dezenas, centenas de advogados serão avisados daquela afronta à prerrogativa através desse sistema, e aquele colega que está tendo a sua prerrogativa afrontada, ele vai ter de uma forma imediata assistência de vários colegas. Nós somente somos fortes unidos, separados nós não temos força. Daí o motivo pelo qual